Fala, meus amigos e amigas corintianas, estamos aqui novamente para trazer mais um vídeo no canal com as últimas informações, porque hoje é dia de Corinthians no Campeonato Brasileiro contra o Flamengo. As últimas informações, segue aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e vamos para lá. Seleção a gente já não sabe, mas o antigo é Dorival Júnior, que fez a sua estreia pelo Corinthians e a gente vai falar sobre ela agora. Vitória do Corinthians contra o Novo Horizontino, fora de casa. Boa vitória no sentido de resultado. A gente sabe que nessa Copa do Brasil, nesse calendário, os times administrando seus elencos, o Corinthians entra com um time muito mexido, e consegue a vitória 1-0 contra o Novo Horizontino para se defender depois. Se defender, eu digo, não no sentido de defesa futebolística. Defender o resultado, a classificação, o jogo da volta. Sim, foi um jogo, acho que é um jogo complicado, né, pro Corinthians. Jogar contra o Novo Horizontino, um time já montado, é um time que já está acostumado a jogar junto, né? E aí o Dorival chega, uma forma diferente de jogar, porque são jogadores que não vinham jogando, né? Jogadores reservas que entraram, mas acho que é a primeira vez que eles jogam todos juntos dessa maneira. Eu confesso que esperava o time titular pela crise, pelo momento, né? Mas o Dorival explicou depois na coletiva, né? E eu acho que o Corinthians se comportou bem, dentro das suas limitações, dentro daquilo que tinha que fazer para enfrentar o Novo Horizontino. Um time mais equilibrado, um time que não tinha tantos espaços como era o time do Ramon. É um time que arriscou pouco e enfrentou um adversário difícil. Eu acho que é uma vitória importante, traz um pouco mais de confiança para os jogadores. Alguns jogadores eu gosto, eu acho que são jogadores que poderão dar uma mão para o Dorival para entrar ou para se tornarem titulares. Por exemplo, eu gosto bastante do Thales Magno. Gosto bastante do jogador. Ele é um cara que ele gosta da bola, sabe? Aquele jogador que pega a bola, ele procura alguém para fazer um 2, ele tem soluções, né? Ele tem essa possibilidade aí em termos de qualidade técnica. Eu acho que dos atacantes ali, tirando o Memphis, eu acho que dos atacantes é o melhor atacante na parte técnica que o Corinthians tem, porque ele tem muito recurso em relação a improvisação e capacidade de enxergar o jogo. O Maicon, que eu continuo esperando sempre mais do Maicon, teve um lance ontem que eu falei assim, não, aí você percebe que ainda continua um pouco inseguro, sabe? Que não é mais o Maicon que que eu acostumei ver desde as categorias de base, né? Ele pega na bola, ele poderia simplesmente dominar com a perna direita, girar e sair pro jogo. Ele pega a bola, ele devolve para trás assim, de forma imediata, assim, sabe quando você percebe que parece que tem pressão atrás, tem um jogador e não tinha ninguém, né? E eu acho que ele também pela experiência, pela forma de jogar, que ele vai poder ajudar o Dorival. E algumas coisas que são sempre ali, você sabe que vai acontecer. Por exemplo, o Ramalho tem dificuldades quando joga em linha de 4. O Ramalho não é o jogador para sair o tempo todo, embora ontem o time do Corinthians estivesse um pouco mais organizado defensivamente, mas o Ramalho não é esse jogador de sair para o embate, sair para procurar jogador ali, atacante. Mas acho que dentro daquilo que se esperava do Corinthians, da dificuldade que iria enfrentar, acho que o Corinthians conseguiu uma vitória importante. Zinho, quero te ouvir também sobre a estreia do Dorival, vitória do Corinthians. O resultado foi maravilhoso, o desempenho não. E assim, claro, botou um time totalmente, praticamente o time reserva, né? Ali na defesa, o Mateuzinho é titular, o Hugo é titular, a dupla de zaga eu não sei se é titular, no lado esquerdo sim, né? O Angeleri é titular, mas assim, do meio para frente, um time totalmente diferente, surpreendeu todo mundo. A gente aqui no programa, né, tinha algumas dúvidas, Coronado, quem vai jogar na frente, o Romero, o Yuri Alberto, e ele vem com um time que não jogou junto, né, durante esse ano, assim, essa formação, encheu o meio campo, né, de volante, segundo volante, não tinha um meia de articulação, um meia armador, ele privilegiou um time mais conservador, assim, com certeza, vamos tentar aqui ficar arrumado, pelo menos defensivamente não dando chance, mas as chances apareceram, a gente vê nos melhores momentos. O Novo Horizontino teve grandes chances, né? Não foi competente, não foi eficiente, mas teve chance para fazer gol. E o Corinthians consegue um resultado com essa estratégia do Dorival, para uma estreia do Dorival, com um time alternativo, vencer o jogo. A gente estava falando que se fosse com o time titular já seria um jogo difícil, e aí você consegue vencer, traz a vantagem, joga pelo empate dentro de casa,
já numa estreia do treinador, para o seu trabalho, poupa a maioria dos seus jogadores, tem um período para treinar esses jogadores, visando o jogo do final de semana. Foi excelente, né, para essa estratégia do Dorival e para os objetivos dele de ter o elenco inteiro, né, para a sequência. Mas assim, o Novo Horizontino foi melhor do que o Corinthians, criou mais do que o Corinthians. Pascoal. Bom, o Dorival não me surpreendeu na escalação, eu não fiquei surpreso. Não pelos nomes, mas pelo posicionamento. Uhum. Para mim não foi surpresa. A surpresa foi o posicionamento assim, do 4-1-4-1, porque o Corinthians jogou num 4-5-1, né? Mas o 1 na frente da zaga, ele precisava ter. Porque a dupla de zaga do Corinthians, ela não é uma dupla de zaga que pode ser exposta à velocidade dos atacantes, inclusive do time do Grêmio Novo Horizontino. Então, o cuidado dele foi proteger os zagueiros. Segurou os laterais, montou a linha de 4, um volante na frente dessa linha de 4, mais 4 jogadores na frente dessa linha, né? E deixando um pouco mais adiantado o centroavante. Ontem eu tinha dito aqui, se é para jogar desse jeito, tem que ter pelo menos um cara de velocidade. E esse cara de velocidade jogou ontem. O Zé falou aqui dele a respeito dessa situação. Precisa ter um jogador que exploda na velocidade. Porque senão vai ficar com a bola presa no meio campo e não vai ter ninguém para sair com a bola. Né? Porque o Héctor Hernández, o centroavante, ele é só centroavante, né? Ele não é um jogador que tem variações ofensivas, sai para o lado e tal. Thales Magno não, é o cara que pode dar essa flexibilidade pela esquerda, pela direita, aparecer, surpreender. E é isso que a gente viu. Agora, eu acho que é uma medida adotada pelo Dorival que pode ser implementada como uma situação para jogo quando jogarem os titulares também. Né? Porque o Corinthians, quando se expõe diante dos adversários, o Corinthians não consegue retomar a bola. Agora, se jogar com o Yuri Alberto e com o Memphis, o cara da velocidade vai ser o Yuri Alberto. O Memphis vai ser o cara de fazer a bola chegar no Yuri Alberto. Então dá para você fazer esse tipo de trabalho que ele está fazendo, porque é uma coisa certa. O Gustavo Henrique vai passar por uma cirurgia de uma hérnia inguinal. Ele vai ficar fora um tempo. Com todo respeito, o Kaká tem muita dificuldade para jogar. O Kaká tem muita dificuldade para jogar. O André Ramalho, que joga muito bem de terceiro zagueiro, o homem da sobra. Eu não falo líbero, porque para mim líberos são pouquíssimos. Poucos tiveram capacidade de jogar como líbero. O homem da sobra, ele joga de homem da sobra. Mas se não for nessa função de homem da sobra, ele vai sobrar, vai Mas quem você poria, Pascoal? Porque o Kaká é fraco, o Félix Torres está vacilando, oscilando. O Félix tá Torres, duro, hein? O Félix Torres é um problema ambulante, né? O Tchoca começou bem e caiu, né? Caiu, mas ele é menino, tem 18 anos, Sim, né? tem Calma. 18 anos. Você precisa colocar, a inserção tem que ser, esse menino tem que ser com um pouco mais de calma, né? Porque... Mas quem joga, Zé, na zaga? Esse que é o grande problema. Por isso que nós estamos falando que o Corinthians tem problemas seríssimos. Eu até tenho uma... Vamos colocar a declaração do Dorival, porque ela tem a ver com isso. O Dorival falou sobre a importância desse jogo, de recuperar confiança, e que isso vem muito como não tomar gols. E a gente está falando da dificuldade que é. Vamos ouvir o Dorival. Eu acho que nós tivemos coisas boas ofensivamente, muito mais defensivamente, o que precisávamos. Eu acho que era um momento delicado, uma situação complicada, e precisávamos nos recuperar. De que maneira você alcança uma recuperação? O principal é não tomarmos gol. E sendo assim, você aos poucos vai construindo uma outra situação para que de repente você possa aproveitar aquilo de bom que é não tomar, para que você também esteja mais próximo ao gol adversário em condições de fazê-lo. O que a gente precisa é um equilíbrio maior, temos um pouco mais a posse de bola, essa equipe tem que jogar um pouco mais com bola, ter um pouco mais de paciência no campo ofensivo, tivemos muita no campo defensivo, naturalmente você corre um risco um pouco maior, mas para esse momento eu acho que é aquilo que nós estamos conseguindo entregar. Eu espero que ainda possamos melhorar. Tudo vai acontecer com calma.
E aí, bom presságio, últimas estreias de Dorival Júnior por clubes na carreira. Aí a gente tem... eu vou começar de baixo para cima, né? Porque é o do Corinthians, o 1-0. O do São Paulo foi um 3-0 contra o América Mineiro. Flamengo perdeu, né, para o Inter, 3-1. Ceará venceu o Independiente 2-1. Atlético Paranaense empatou com o Paraná Clube 1-1. 0-0 contra o Bahia pelo Flamengo em 18. 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Essa história da zagazinho, a dificuldade do Corinthians ter uma escalação defensiva, digamos, ideal, né? Se você fizer uma enquete, acho que com a torcida do Corinthians, eles não chegam... Eu acho que deve, devido ao histórico, eu não sei, não ficaria surpreso se o Dorival escalasse o Ramalho e o Ranieri como zagueiros. O Ranieri? Talvez. Zinho, eu quero te ouvir sobre o tema. Eu acho que assim, pelo jogo de ontem, me parece que essa zaga que jogou ontem não vai ser a zaga que vai jogar contra o Internacional. Em casa, né? Me parece que ele preserva o Félix, né? O próprio Gustavo Henrique. Mas assim, não há... Gustavo Henrique está fora, assim, ele vai fazer cirurgia. E o então assim, ele vai ter que repetir Na verdade é o seguinte, ele tem que arrumar o time. A parte defensiva não são só os 2 zagueiros, não. E ele está tentando arrumar isso. Ele chegou agora, nem treinou direito esse time. Ele vai olhar o que ele está ali, o que ele tem em mãos. Nos treinamentos e com as oportunidades, vão ter muitos jogos, ele vai estar observando. Mas o mais importante é ele montar um sistema. Eu acho que o Corinthians tem jogadores para ter um time mais compactado, mais organizado. Ele preserva muito isso. Acho que ele vai jogar num 4-4-2 e principalmente no meio-campo, no losango. Vão ser 3 volantes e um meia. Aí ele vai escolher os 2 da frente. O Yuri Alberto com quem? É isso. Memphis, que vai jogar na frente. O Memphis vai jogar como um meia. E aí bota Romero ou Thales Magno. Ele vai observar. Né? Eu acho que assim, ele tem peças para montar esse sistema que ele gosta. Sistema que ele foi campeão no São Paulo. E partindo do princípio dos jogadores participarem na fase defensiva. Vai jogar Memphis e Yuri? Não tem muito essa característica, mas vão ter que dar um help, vão ter que ajudar, vão ter que baixar as linhas na hora que o time estiver no seu campo defensivo, vai ter que dar um botezinho na frente ali para encurtar, para não deixar o adversário ter facilidade para sair jogando. Eu acho que ele tem bons jogadores no meio campo com característica para compactar e arrumar esse meio campo. Você botar um Ranieri, um Ramírez, um Carrídio e um meia na frente deles ali, que volte pegando um volante, dá para organizar, com os laterais bem posicionados. Tem competência para isso, acho que o Corinthians vai ser mais organizado, e nessa compactação e com essa organização, buscar os resultados, porque aí é time grande, é um Corinthians com mais moral. Esse jogo do Inter é espetacular. Jogaço. Porque vai enfrentar um time que tem potencial para ganhar título, né? O trabalho do Roger é muito bom. Então, eu acho que ele até poupou muito pensando que o jogo era contra o Internacional em casa, para ele também dar uma subidinha na tabela. E aí ele vai buscar essa formação. E esse jogo com o Inter, no sábado, o Inter joga na Libertadores fora, então há até a sensação, o jogo do Inter é na quinta contra o Atlético Nacional, não é? O Atlético Nacional. Em Medellín, transmissão ESPN Disney+, a expectativa é que o Roger poupe alguns jogadores. Não deve ser time reserva, mas deve ser aquela coisa meio flex. Zé, e aí é jogaço, né? Dificuldade grande para o Corinthians, o Internacional no fim de semana. Não, eu acho que o Inter é um dos postulantes aí a ganhar títulos esse ano, né? Pela forma como vem jogando, pela intensidade. Eu gosto bastante do Roger como treinador, né? Ele consegue montar bons elencos. Acho que o grande desafio do Roger é que em determinados momentos, por onde ele passou, ele não conseguia extrair mais os seus jogadores, né? O time estacionava um pouco naquele nível e não conseguia subir. Eu torço para que ele consiga fazer isso no Inter. Ele vem fazendo bons jogos. O Fernando está jogando muito bem, Vitão, zagueiro. O Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, lateral esquerdo, assim, o Wesley, ele falou até inclusive do Wesley. O Wesley ano passado fez 13 gols, esse ano não conseguiu fazer gol ainda e tal.
Eu acho que do meio para frente tem uma boa equipe. Tem o Alan Patrick, que para mim é um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nesse momento, na atualidade, porque é o cara que, você vê, nós estamos falando aí o Pascoal falou do Palmeiras contra o Ceará, segurou um pouco a bola, e o Dorival falando assim, esse time precisa jogar futebol. Mas para jogar futebol, muitas vezes você tem que ter um cara que pensa o jogo, pensa o jogo, que seja referência, vamos distribuir aqui, toca aqui em mim, ou tá com dificuldade, você fala, opa, peraí, o Zinho tá ali, toca pro Zinho, peraí, agora o Felipe tá ali, vou tocar pro Felipe, entendeu? Os caras que saibam, o que está acontecendo no jogo. São caras inteligentes, né? E aí o time do Inter é isso, e corre o tempo todo. Eu acho que a intensidade do time do Inter, você tira o Borré tá machucado agora, né? Aí o Ener Valencia estava no banco, aí foi provocado, né? Provocado no bom sentido. O Roger falou, é isso que eu quero, deixa ele no banco, dá aquela provocadinha, o cara entra, faz gol. Agora cai um pouquinho, né? Não tem jeito, porque você passa a chamar a atenção, você começa a ser marcado. E eu acho que o Inter tem um bom elenco. Vai ser esse time para brigar ali na ponta da tabela.